semelhante ao Google Meet, só que nela a gente consegue fazer a gravação. Então, durante a apresentação, a gente vai manter aqui o chat aberto, inclusive a gente vai ter um momento de apresentação, a gente pede que quem não conseguir se apresentar, que coloque aqui no chat, ou se tiver dúvidas e informações, o chat ele fica localizado na barrinha que tem aqui central inferior, né? Tem uma barra aqui, onde tem um botãozinho de sair da chamada. Então, essa barra aqui, ela tem uma caixinha de mensagens aqui, ó, chamado chat. Então, para que vocês tenham acesso, é só clicar nesse globo, nessa caixinha de mensagens e digitar, tá? Aqui a gente tem o microfonezinho, é o primeiro botão, da esquerda para a direita. Esse botão, ele abre ou fecha, né? Ele permite que você fale e seja escutado pelo grupo, né? Ele fechar, a gente não consegue te ouvir, tá? Aqui tem o botãozinho da câmera, tá, pessoal? Onde a gente abre ou fecha a câmera. Aqui o botão de compartilhamento, que é o botão que a gente vai utilizar para abrir a nossa apresentação. Aqui tem um botãozinho que é uma mãozinha aqui, não sei se todos conseguem ver. Bom, vou entender que sim. Aqui tem a mãozinha, então essa mãozinha, ela serve para que a gente peça para ter a palavra, tá? Então, quem quiser ter a palavra, fazer perguntas, levanta a mãozinha. Enquanto eu estiver apresentando, a Gi vai ficar de olho. Enquanto a Gi estiver apresentando, a Giovana, eu vou ficar de olho, tá? Porque como essa mãozinha ela não fica levantada de forma... ela levanta e depois ela baixa, né, Gi? Então, a gente vai precisar ficar de olho. Então, quando vocês quiserem falar, é só levantar essa mãozinha. Ou então, podem interromper a gente na apresentação, tá? Se a mãozinha ela passar despercebida e a gente estiver muito concentrado na apresentação. Aqui tem os participantes, tá? E aqui vocês conseguem alternar o modo de visualização das câmeras, né, e dos blocos que estão aqui, né, que é esse quadradinho dividido em 4 quadradinhos, esse botãozinho que é o 7º botão da esquerda para a direita. Aqui tem o botão mais opções, que eu acho que não vai ser necessário ninguém utilizar, tá, mas para que vocês saibam, nesse botão aqui a gente tem as opções de gravar, de fazer uma live, de compartilhar o vídeo, de compartilhar o áudio, né, as opções de segurança, convidar pessoas, como vocês devem estar vendo agora aí na tela. E aqui a gente tem um botãozinho vermelho, né, com um telefonezinho, que é um botãozinho para sair, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar agora sobre a plataforma, ou então a gente vai começar aqui a apresentação que está dando 5 minutos de tolerância, tá legal? Acho que é um pouco isso, né, Giovana? Isso mesmo, tá? Você explicou bem aí. E eu vou pedir para vocês também deixarem o microfone no mudo, tá? Lá, o primeiro botãozinho que ele explicou, deixar só quando vocês forem falar que abre o microfone. Se quiser deixar a câmera aberta, não tem problema. Mas o microfone é só para não dar interferência ainda, ficar com alguns ruídos durante a apresentação. Isso. Bom, então eu vou projetar aqui, tá, pessoal? Eu vou iniciar a apresentação, o nosso gestor vai falar, e aí a gente segue a apresentação, eu e a Giovana, tá legal? Todos veem a apresentação? Tá. Legal, eu não tenho como ver mais nada, tá, gente? Então, se tiver alguma informação, se tiver alguma coisa, aí você me interrompe, tá, Giovana? Tá bom, pode deixar. Bom, então, a gente inicia hoje, né, pessoal, o encontro 2, que é o encontro coletivo. É o nosso primeiro encontro coletivo dessa jornada, né, desse ciclo 4 do programa Brasil Mais.
Como sempre, né, apresentar aqui os parceiros, né, os realizadores do programa. Então, a gente tem o CNPq como principal parceiro, o SEBRAE, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o SENAI e o Ministério da Economia como os realizadores desse programa, tá? Eu sou a Priscila Coura, que está aqui na tela, e a Giovana Duarte também é facilitadora dessa metodologia, e hoje a gente vai apresentar para vocês aí os próximos passos, né, e das orientações do programa, tá legal? Bom, em relação ao roteiro, né, da oficina, a gente está, então, dentro da metodologia, na fase de discussão coletiva, onde a gente dá algumas orientações em relação às ações que a gente tem que desenvolver no programa Brasil Mais, tá? Na metodologia ALI. O nosso próximo passo, então, vai ser um mapeamento de problemas, né, e soluções, que é o encontro 3, que é um encontro individual com as empresas, que a gente vai agendar na próxima semana, tá legal? Entre amanhã e a próxima semana. E aí a gente vai falar, então, sobre os principais problemas. Aqui a gente tem, então, o esboço, a tomada de decisão, a preparação e validação, teste, prototipagem e plano de oportunidade de inovação, que são aí, então, as etapas pelas quais a gente vai passar para a gente conseguir desenvolver, né, a inovação, a solução que a gente encontra para a nossa empresa, tá? Bom, eu vou chamar, então, o nosso gestor, que é o Marcos. Eu vou interromper aqui um pouco a apresentação, porque acho melhor abrir a imagem, né, porque aqui ficou cortada. Marcos? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom. Seja bem-vindo. Boa noite, aí, pessoal. Priscila, tem a lista de presença, você tem ela aí? Sim. Que aí o pessoal já vai assinar. Só a Priscila vai colocar aí no chat a lista de presença, porque esse encontro ele vai gerar depois um certificado, tá? Para vocês que participaram, tá bom? É importante que vocês entrem lá no link e marquem a presença, tá? Bom, sou o Marcos, eu sou o gestor aqui do programa Brasil Mais, no escritório de Santana, na capital norte. A gente está no 4º ciclo já desse programa, e é uma jornada longa, né? Então, a Priscila estava apresentando aí, são 4 meses aí que vocês vão ter de acompanhamento, trabalhando a empresa de vocês, né? Discutindo problemas, propondo soluções em cima das necessidades da empresa de vocês. Esse programa ele tem uma mensuração agora no início, após o término do programa, que é em março, elas voltam, a Priscila, a Giovana, para fazer a mensuração final. Então, essa é uma parte muito importante do programa, porque é aí que a gente vê se ele teve, de fato, o resultado que a gente espera. E com base nos 2 ciclos anteriores que já foram mensurados, a mensuração final, já tivemos aí bons índices, bons indicadores de que o programa realmente contribuiu para que as empresas melhorassem a produtividade, aumentassem o faturamento, reduzissem seus custos. Então, ele é um programa que, de fato, se há aquele comprometimento com as agentes, vocês vão ter ali um ganho legal no final da participação dele, né? Então, é importante esse envolvimento, é importante esse acompanhamento para que vocês consigam progredir, que é o que a gente espera, que vocês evoluam, progridam aí como empresários, para que possam contribuir com a economia do país, gerando mais emprego, gerando mais renda, e fazendo a roda girar. Então, para isso, o Sebrae ele vai trabalhar não só com as agentes, né, com o Ali, mas também com consultorias que vocês precisarem durante o processo de identificação e implementação de solução, cursos que vocês sentirem dificuldades. Então, muitos aí acabam, dos ciclos anteriores, acabavam tendo alguma dificuldade com a parte financeira, outros dificuldade com marketing digital. Então, a gente criou aí alguns cursos para que vocês
aprendessem aí como trabalhar essas ferramentas para poder aplicar aí dentro da empresa. Fora outras ações que a gente tem, como rodadas de negócio, nós temos aí mensalmente, que é um momento bem legal para vocês fazerem um networking e tentar aí também ampliar o mercado vendendo para os compradores, né? A rodada de negócio do Sebrae, para quem nunca participou. Hoje ela é online, então tem os compradores que ofertam ali a sua demanda, que eles têm a sua demanda, na verdade. Se vocês têm os produtos ou serviços que eles estão precisando, vocês se inscrevem para poder participar e ofertar esse produto para esses compradores. Então, a gente sempre divulga aí para os agentes, eles sempre colocam nos grupos, sem que vocês verem, tem uma demanda, se inscreve, porque é por ordem de inscrição, tá? Tudo isso não tem custo algum, então vale a pena vocês participarem, tá? Façam aí as ações, participem das ações, porque só tem a agregar, tá bom? E para iniciar, a gente tem agora no dia 30, terça que vem, às 9 da manhã, uma palestra rápida, né? Um jogo rápido aí com a nossa consultora de marketing, a Carol, que ela vai trazer dicas bem legais para quem precisa aí trabalhar as vendas de final de ano. A gente vem de um longo período aí de paralisação e esse é o momento que as empresas costumam ter o maior volume de vendas. Então, a Carol vem com essa palestra para trazer essas dicas, é bem focado na equipe. Então, se vocês têm equipe de vendas, é legal que chamem também para participar, para pegar essas dicas com a Carol, porque vai ser bem legal, tá? Depois elas vão colocar no grupo, vocês podem acessar lá o link e fazer a inscrição. Essa palestra depois vai ser pelo YouTube, a gente manda o link para vocês do YouTube para vocês poderem acessar, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, tem as agentes, elas estão aí em contato direto comigo. Muitos de vocês eu também entrei em contato, né, para fazer o convite pelo WhatsApp, vocês acabam já tendo meu número salvo. E se quiserem passar no Sebrae, no escritório para conhecer, a gente conversar, também estamos lá de portas abertas, tá bom? Então é isso, vou passar aí para as meninas, para elas conduzirem e não tomar o tempo aí delas. Legal, obrigada, Marcos. E não esqueçam de assinar a lista. Você já colocou, Priscila, a lista no chat? A Giovana colocou aqui no chat já. Tá no chat, gente. O pessoal tá perguntando como que assina. É um formuláriozinho do Google Forms. Só clicar no link lá e preencher as informações, é bem rapidinho, tá? Isso. Então, as empresas que estão com a Priscila, só colocar o nome dela como agente lá na opção. E as empresas que estão comigo, só colocar o meu nome lá, Giovana, na opção de agente e confirmar lá o formulário. Enviar. Isso aí. Bom? Legal. Bora lá, então. Espera só um minuto, gente. Vem a apresentação. Oi? Então, retomando. Depois coloque o link aí também do evento de terça, tá? No grupo, para eles poderem acessar. Tá legal. Pelo WhatsApp, Marcos, vou colocar. Vocês estão me ouvindo? Giovana? Sim, tá. Certo. Sim. Bom, então aqui a gente está nessa fase de discussão coletiva, tá? O Marcos falou um pouco sobre essa live do dia 30, depois a gente vai mandar as informações pelo WhatsApp. E esses são os principais blocos, né? Os blocos que a gente vai trabalhar hoje durante a nossa apresentação, tá, pessoal? Então, a gente vai falar no primeiro bloco sobre produtividade e a importância da avaliação dos indicadores. No segundo bloco, a Giovana vai falar sobre os indicadores que nós iremos acompanhar e a importância, né, do acompanhamento dos indicadores. E no terceiro bloco, a gente vai dar uma pincelada sobre inovação, tá? Bom, então, eu inicio, né, a apresentação trazendo alguns dados aqui norteadores para a nossa discussão, tá? Então, a gente vive um momento de transformações, né?
tanto transformações no mundo digital, né, no mundo da informação, quanto em relação à concorrência mesmo estabelecida, né, entre as micro e pequenas empresas. Então, no ano passado, a gente teve aí um crescimento de quase 15%, né, no número de micro e pequenas empresas no Brasil. E entre essas empresas, né, que passaram a existir, 67% delas, pelo menos, faziam o uso de canais digitais para vendas, que é um número bem significativo, né, e mostra aí o quanto a gente precisa se atentar aí às mudanças, né, que vêm surgindo nos hábitos de consumo. Bom, em relação à tecnologia, né, o Pix, né, que é uma nova forma de pagamento regulada pelo Banco Central, ela teve aí uma transação de 24 bilhões de reais no último ano, tá? Então, é uma tecnologia, uma forma de pagamento, né, de regulação, né, das transações, que passou a existir, que mudou completamente aí o cenário, né, de consumo, né, e que é uma outra ferramenta também que a gente precisa estar atento nesse momento. Então, com relação ao perfil de consumidores, a gente percebe também, né, que não nos últimos anos, né, mas na última década, vem surgindo consumidores cada vez mais antenados, né, às mudanças, antenados aos valores, né, das empresas, né, à percepção de valores, aos critérios ambientais, né, entre outras ferramentas, né. Inclusive, as ferramentas, né, do iFood, né, do Google Meu Negócio, né, elas estão cada vez mais servindo como uma forma de avaliação das empresas, né? Então, elas se tornam cada vez mais importantes, né, para que as empresas possam se posicionar, né? Tudo isso, né, é para ser discutido, mas acho que são informações bem importantes, assim, né, de como isso tem servido de retorno para as empresas. Bom, então, aqui tem um dado também importante, né? Cerca de 53% das empresas com as dívidas em dia vendiam ou faziam uso de ferramentas digitais nos negócios, né? Ou seja, existe uma relação aí entre tecnologia, ferramentas digitais, né? E a produtividade das empresas. Então, a pergunta que a gente coloca aqui, né, é como buscar a melhoria da produtividade, né, especialmente nesse momento de pandemia, né, esse novo momento que a gente está vivendo, como que a gente se posiciona, né, para que a gente consiga aí ter resultados melhores. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ficaram claras as informações aqui? Giovana, vocês me ouvem? Por enquanto, não é uma pergunta. Tá legal. Bom, então, a gente falou sobre produtividade, né, no slide anterior, né, sobre esse aumento de produtividade, especialmente em empresas que fazem uso de ferramentas digitais, né, mas a pergunta que fica, né, afinal, o que significa produtividade, né? Então, ao longo do programa, a gente vai discutir muito produtividade, porque a gente trabalha no programa, né, um indicador que tem relação com isso. A produtividade, ela nada mais é do que um resultado, né, um resultado que a empresa tem na sua produção, né. A produtividade, aqui tem alguns exemplos, né, exemplos simples, né? Então, por exemplo, carros por trabalhador, né? A produtividade é a quantidade de o resultado que cada um dos trabalhadores dentro de um negócio pode oferecer. Então, aqui tem exemplos que são diferentes, né? Mas, por exemplo, quilos de mel por colmeia, né? Esses são indicadores de produtividade, né? Indicadores que mostram o resultado aí do trabalho. Tem alguém com o microfone aberto. Bom, litros de leite por vaca por hectare, pratos feitos por hora por trabalhador, sapatos produzidos por hora. Tá, então aqui a gente vê aqui na tela, né, um sapato mais simples a R$70 e um sapato mais sofisticado, com cor, né, com design, a gente está imaginando, né, fazendo um exercício de abstração, que está a R$700, né, então
Aqui o que está em jogo, né, quer dizer, é a produtividade por trabalhador, né? Então, quando a gente faz a comparação, né, entre os negócios diferentes, né, e aqui tem o valor adicionado por pessoa ocupada, que é a produtividade do trabalho, né, que é o indicador onde a gente vai estar trabalhando ao longo do programa. Então, produtividade nada mais é do que esse resultado por pessoas ou por insumos, como está aqui, tá? Esse vai ser o principal indicador que a gente vai utilizar ao longo do programa Brasil Mais, tá, pessoal? Então, ele vai ser explicado pela Giovana mais para frente, mas basicamente é onde a gente vai se centrar para desenvolver, né, as soluções e identificar os problemas, porque a gente compreende que a organização do trabalho, né, a utilização de ferramentas digitais, elas podem aí aumentar, né, o resultado que cada pessoa dentro da empresa tem, né, em relação à sua estrutura, né? Então, quando a gente fala de inovação, é disso que a gente está falando, né? Ou seja, melhorar continuamente os processos que a gente tem para que a gente aumente, então, essa produtividade, por isso esse vai ser o principal indicador utilizado no programa. Bom, mas a pergunta que fica, então, né, é como a gente torna a empresa mais produtiva, né, e como saber, né, se a empresa é produtiva ou não, né? Muitas empresas, né, elas têm essa dificuldade, né, de saber, afinal, né, em relação ao seu resultado, né, se ela é produtiva ou não, se ela tem resultado ou não, né. E não existe nenhuma receita mágica, né. No encontro 1, a gente respondeu o diagnóstico, né, o radar de diagnóstico, onde a gente falou um pouco sobre o acompanhamento de indicadores, né. Então, lá a gente responde quantos indicadores a gente tem, se a gente tem, e assim, não existe mágica, tá, pessoal? A gente precisa fazer o acompanhamento desse indicador de produtividade, né? A gente precisa acompanhar o quanto a empresa consegue entregar para os seus clientes, né? O quanto ela consegue produzir a partir da sua estrutura. Né? Então, para isso a gente precisa medir, né, ter dados e indicadores. Né? Então, registro dessas informações é fundamental para que a gente consiga acompanhar, né, a produtividade das empresas. Bom, então, agora eu vou passar aqui para a Giovana, né, que ela vai falar sobre a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores, certo? Isso mesmo. Bom, então, por que eu preciso acompanhar os números da minha empresa? A gente tem muitas empresas que não acompanham, não tem esse acompanhamento mínimo da gestão financeira da empresa, não sei quanto entra, quanto sai da minha empresa. Então, por que eu preciso acompanhar isso? Para quê, né? Tem muitos empresários que começam a acompanhar e tomam um susto, falam, nossa, mas tudo que eu faço, tudo que eu vendo, todas as minhas ações dentro da empresa geram um custo, né? Isso é verdade. Tem algumas empresas que trabalhavam com atendimento, por exemplo, né? E cobravam um valor X por atendimento, sei lá, cobrava R$100 por atendimento, e aí, por não acompanhar esses dados, por não medir, acabava passando esse tempo toda vez. Então, a empresária falava, mas não vai me custar nada eu continuar aqui o papo com o cliente, né? Não estou gastando nada, está sendo online no atendimento, e está legal a conversa e tudo mais. E aí, ela acabava passando, a maioria dos atendimentos dela chegava a 2 horas. Então, se ela estava cobrando 100 por hora, na verdade, ela estava cobrando 50, porque os atendimentos passaram a ser de 2 horas, na verdade, né? Então, por que eu preciso acompanhar isso? Por que eu preciso saber o que está acontecendo? Para mim, ter essa noção, né? Se a minha empresa está sendo produtiva, se não está, se eu estou tendo custos à toa, né? Vamos dizer, ou não. Então, segundo o Norton e o Kaplan, aí, que são Nobel de Economia, e desenvolveram também aquele Balanced Scorecard, que é um método também de avaliação de desempenho da empresa, né? Medir é entender, entender é conhecer, e conhecer é poder. Então, eu tive conhecimento de que eu estou
cobrando R$100 no atendimento, mas na verdade eu estou cobrando 50. O que eu posso fazer, né? Qual que é o meu poder em relação a isso? O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? Então, eu preciso medir, eu preciso conhecer os dados da minha empresa, para me entender o que está acontecendo e assim eu conseguir mudar alguma coisa, né? A gente tem muito essa coisa de expectativa, de realidade, né? De, olha, a minha expectativa é a minha empresa crescer, ou meu faturamento chegar a um valor X, né? Qual está sendo a minha realidade, né? Quais são os problemas que eu estou enfrentando? Quais são o meu monitoramento mês a mês lá, né? O que eu posso fazer para estar melhorando? O que eu posso fazer ou para corrigir o que está sendo feito, ou para melhorar ainda mais o que já está bom, né, os erros. Como eu consigo identificar esses problemas e as suas causas, principalmente, né? Não adianta a gente só identificar lá o problema e não identificar qual que é a raiz desse problema. Então, medir e avaliar tem muito a ver com conhecimento e poder, né? Poder de reação, poder de melhorar, poder de buscar melhorar a minha produtividade dentro da empresa. E eu só consigo fazer isso medindo, coletando dados, né, coletando subsídio para conseguir tomar alguma atitude, conseguir tomar alguma ação aí. Pode passar, Pri. Bom, os indicadores de desempenho aí, né, eles têm algumas formas, algumas representações. Eles podem estar em formato de porcentagem, reais ou taxa, né? Nosso indicador, a gente vai trabalhar com reais mesmo, o valor em reais. E eles podem ser utilizados aí para acompanhar os resultados obtidos, né? Conseguir tomar uma decisão de forma mais rápida. Então, qual é o resultado que eu estou tendo lá mês a mês financeiro, né? Eu estou conseguindo pagar minhas dívidas, eu estou conseguindo ter um lucro, ou eu estou no 0 a 0, ou eu estou tendo um prejuízo. Por que eu estou tendo esse prejuízo, né? O que está acontecendo? É um fator externo à empresa, né? Muitos apontam aí a pandemia, por exemplo, que impactou bastante nas finanças de algumas empresas. Mas o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para sair dessa questão de, não, a pandemia está impactando? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Para conseguir tomar uma decisão de mudar os meus resultados obtidos, né? E também está sempre comunicando, né, esses resultados com a sua equipe. Está sempre em sintonia com a sua equipe. Então, olha, a gente está obtendo tal resultado, o que a gente pode fazer para melhorar? A gente teve alguns exemplos aí de empresas que a gente trabalhou que não costumavam ter esse contato com a equipe. E aí, quando se começou a ter esse contato, né, começou a envolver a equipe nas tomadas de decisões, começou a envolver a equipe nas discussões, teve resultados maravilhosos. As pessoas ficaram muito encantadas, muito surpresas com os resultados, né? Muitas empresas achavam que a equipe não estava ligando para o que estava acontecendo e, na verdade, né, o resultado foi totalmente oposto. Então, é mais isso, né? De estar acompanhando, de estar conseguindo corrigir atividades e de estar tendo o apoio da equipe aí para resolver possíveis problemas. Pode passar, Pri. Bom, então, né, como que está a sua empresa em relação aos aspectos que mais impactam o seu desempenho, né? O que está impactando, o que está dificultando a melhoria do seu desempenho, né? Quais são os problemas que a empresa está tendo que está dificultando o aumento do faturamento, por exemplo? Então, por que eu não consigo faturar? Muita empresa aponta aí como um problema principal o faturamento baixo, né? E se a gente for analisar, isso não é um problema, isso é uma consequência. Qual que é a raiz desse problema? O que eu preciso fazer para estar melhorando a minha empresa hoje, né? E aí fica algumas reflexões aí, né? O que está mais impactando no meu desempenho? Quais são os meus maiores gargalos, as minhas dificuldades na minha empresa hoje? Então, meu maior gargalo é conseguir me comunicar com os clientes, ou conseguir divulgar aí a minha empresa nas redes sociais, ou eu também não estou conseguindo controlar direito as minhas finanças. O que está acontecendo, né? Por que eu estou faturando menos? Qual que é a causa disso, né? Isso aí é uma consequência de todas as ações que estão acontecendo na empresa. O que eu preciso fazer para melhorar?
que está dentro do meu controle, eu posso fazer para melhorar aí o meu desempenho. Alguém quer falar alguma coisa, citar algum exemplo, ou durante essa reflexão, durante o que a gente já falou até o momento, gostaria de falar o que vocês pensaram até o momento, o que vocês identificaram aí como um gargalo de melhoria de desempenho, melhoria de produtividade? Alguém gostaria de dar algum exemplo do tipo? Ou o pessoal está pensando ainda, está raciocinando melhor? Pessoal, alguém tem algum exemplo aí de gargalo para dar? De dificuldade? Conseguiram pensar um pouco sobre isso? Bom, o pessoal acho que está Bom, legal, mas vamos se preparando, hein, pessoal? Porque no encontro 3 aí, né, Giovana, a gente vai fazer esse levantamento dos problemas, tá? Bom, pode passar, então. Bom, e aí o que eu venho falando, né? O que pode ser medido sempre pode ser melhorado. Não adianta eu estar no escuro, né? Não sei o que está acontecendo na minha empresa, mas acho que está bem. Não tive nenhum problema maior ainda por enquanto, mas eu estou caminhando no escuro, né? Estou caminhando assim, eu posso esbarrar em alguma coisa que posso ser bem pega de surpresa e acabar dando alguma coisa errada. Alguém gostaria de falar? Pode falar, pode abrir o microfone. Boa noite, meu nome é Caleb, sou da Linden, operadora de turismo. Eu escrevi no chat, na verdade, eu tenho excelente produto, só que a dificuldade é chegar ao cliente final. Você falou de gargalo, exatamente está nisso. Tá, é a captação de clientes, né? A forma Isso. de transformar a prospecção em venda, a forma como que eu consigo chegar no cliente, abordá-lo, né? E transformar aquela abordagem em vendas. Esse é um problema muito comum, viu? Muitas empresas passam por esse tipo de problema. Eu até costumo falar, o pessoal costuma falar muito, mas tem alguma empresa que é do meu setor, do meu ramo? E eu falo, olha, a gente tem setores totalmente diversos, mas os problemas, eles se repetem, eles são os mesmos. Não sei aí com você também, Priscila, como que funciona, mas, assim, o que eu tenho acompanhado é basicamente isso, né? Os problemas são muito parecidos, tanto de ramos diferentes, de setores diferentes, acabam se repetindo aí os mesmos problemas. Uhum. Gi, no nosso caso também, né? E especialmente aí depois da pandemia, né? As empresas elas tiveram alguma dificuldade para contactar os seus clientes, né? É uma ferramenta que a gente costuma utilizar para a gente iniciar, né? Essa identificação desse problema e de uma possível solução. É sempre fazer um mapeamento desse cliente, né? Então a gente inicia tentando entender, né, Gi? Giovana, a gente tentando entender a persona, né, desse negócio, né, que muitas empresas acham que, mas a persona eu já fiz, né, quer dizer, a gente precisa saber onde está esse cliente, quem é esse cliente, aonde ele busca, né, os produtos e serviços oferecidos pela empresa, e a partir daí a gente conseguir desenvolver uma estratégia, né, para conseguir atingir ele, né, então, essa frase do Peter Drucker, né, que ele é o pai da administração moderna, ele fala exatamente isso, né, o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, assim, aí a gente passa por uma fase, né, que a gente vai, então, tomar atitudes e a gente vai medir essas atitudes, né, no caso de busca por clientes. A gente, então, muda a estratégia, desenvolve um sistema para atingir esses clientes a partir da prototipagem desse potencial cliente, para que aí a gente consiga, então, saber aquilo que pode ser melhorado, como a gente pode melhorar essa busca por clientes, tá? Claro que cada empresa tem um contexto diferente, né? No Encontro 3 a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre esses principais problemas, identificar a raiz do problema. O Khaled, ele identificou bem aí, né, a raiz do problema dele, né, que é de fato conseguir atingir o cliente. Acho que talvez, né, Gi, e aí eu vou passar aqui, aplicar a ferramenta do porquê, que a Giovana vai explicar, acho que ajuda bastante também, né? Tem a Maria Verônica também que colocou no chat.
que a maior dificuldade dela é a concorrência, né? Ela trabalha com os produtos de qualidade, porém a concorrência vende mais barato na região, e só que com produtos de baixa qualidade. É isso que a Priscila falou, é entender o seu cliente. Então, o seu cliente, ele prefere qualidade ou preço, né? Então, tem empresas que a gente acompanha que fala, olha, meu cliente não está preocupado com preço, meu cliente está preocupado com qualidade. Então, ele tem que identificar qual que é a necessidade daquele cliente, qual que é a necessidade do seu público-alvo, né, para determinadas demandas aí. Então, você coloca lá um produto de qualidade, mas talvez seu cliente realmente não esteja procurando esse tipo de problema. Então, como que eu vou chegar nesse cliente? Né? Como que eu vou chegar nesse público-alvo aí e vou passar o meu produto, né? Eu vou explicar para ele que a qualidade é melhor do que o preço, por exemplo, né? Tem alguns sintomas que a gente pode também estar acompanhando aí para ajudar a resolver o problema, né? Tá aqui no nosso slide. Algumas ferramentas de controle mesmo, diário, então, fluxo de caixa, rentabilidade, lucratividade, produtividade, né? Qualidade, tudo mais. Também tem algumas ferramentas de planejamento estratégico, né? Análise SWOT, então quais são os pontos fracos da minha empresa, quais são os pontos fortes da minha empresa, o que o meu concorrente está oferecendo, né? Qual que é o ponto forte, o ponto fraco da minha concorrência também. Então, tem toda uma análise de variáveis aí que a gente precisa estar avaliando para conseguir tomar alguma decisão. Mas eu acho que a Priscila desenhou bem essa questão de entender quem que é o meu cliente, né? Não é o que eu quero como cliente, mas quem está sendo o meu cliente. Né? O que eu estou oferecendo para o meu cliente? Ele está satisfeito com os meus produtos? Está satisfeito com o meu preço? Está satisfeito com o meu serviço? Né? Buscar entender melhor o que esse cliente está pensando aí. A gente tem, acho que a mania, né, de pensar, não, eu quero cliente X, mas o que eu estou recebendo? Qual o cliente que está chegando até a minha empresa, né? Eu preciso analisar, né, conseguir medir esses dois nichos, né, o cliente que eu quero alcançar e o cliente que eu estou alcançando. O que está errado? O que está falhando aí no caminho, né? Conseguir avaliar esses dois pontos, eu acho que já é uma ferramenta, acho que já é meio caminho andado em relação a isso. Pode mudar, Pri. Bom, então, como que eu faço, como que eu tenho uma gestão de desempenho empresarial? Como que eu consigo desenvolver essa gestão de desempenho empresarial? Primeiro de tudo, é definir os seus indicadores de desempenho e suas metas. Os indicadores, eles estão muito ligados às suas metas, aos seus objetivos, né? A gente sabe que tem uma diferençazinha entre meta e objetivo. O objetivo é onde eu quero chegar e a meta, ela vai quantificar isso. Então, eu quero aumentar meu faturamento 20%. Eu quero aumentar meu faturamento esse ano, esse é um objetivo. A meta vai falar a quantidade. Então, o meu objetivo, minha meta é aumentar em 20% o meu faturamento, né, esse ano. Então, a partir dos seus objetivos específicos, das suas metas estipuladas, a gente faz a definição dos indicadores, que é um monitoramento, que é um acompanhamento ali, mês a mês. A mulher nem tinha entrado em contato? Gente, tem alguém com o microfone ligado, né? Deixa eu só desligar. Bom, então, o que eu preciso medir, o que eu preciso acompanhar, isso vai definir aí quais indicadores eu preciso ter dentro da minha empresa, né? Se são só financeiros, operacionais, de qualidade. Então, estipulando objetivo e meta, a gente consegue definir o que a gente precisa acompanhar dentro da empresa. E aí, o segundo passo é monitorar os resultados, a partir da coleta de dados, da atualização dos sistemas e controles, a gente consegue ter esse monitoramento dos resultados, né? E que é importante, né, frisar que tem muita empresa que trabalha com mais de um tipo de controle. Isso é legal até certo ponto, mas pode acabar atrapalhando. Tem empresa que trabalha com controle financeiro no caderno, no sistema, na planilha. Tem diversos controles, no final acaba não tendo nenhum, né? Então, é legal você escolher um só
e ter todas aquelas informações reunidas naquela ferramenta, naquele controle, né? E aí eu coletei meus dados, eu preciso analisar os resultados, eu preciso usar a informação ao meu favor, não adianta também eu encher meu sistema, minha planilha, o meu caderno de informação e não utilizar isso ao meu favor, né? Então, como que eu posso fazer para melhorar os meus resultados? Então, eu estou tendo lucro, estou tendo prejuízo, por exemplo, né? Acho que esse é o exemplo mais comum aí que a gente tem. Então, estou tendo lucro, estou tendo prejuízo, o que eu posso fazer com o meu lucro? O que eu posso investir? O que eu posso melhorar na empresa? Né? Ou estou tendo prejuízo, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar? É algo dentro do meu controle? Ou foi algo atípico? Aquele mês aconteceu tal coisa, eu não pude evitar? Ou está se repetindo esse resultado? Então, transformar os dados em informações. Quarto passo aí, comunicar a equipe, né? Tá sempre em sintonia, como eu já falei também. E, por fim, desenvolver as ações necessárias. Então, se eu acho que eu estou no caminho legal, né? Faz a manutenção do que está sendo feito. Se eu estou num caminho que eu acho que eu preciso melhorar um pouquinho, buscar melhorias, buscar onde estão os gargalos, identificar esses gargalos para poder tomar alguma decisão aí. Pode mudar, Fê. Bom, o resultado eu já falei um pouquinho também, né? Então, se está na situação legal, né? Está dentro ou acima do esperado. Então, identificar os fatores que facilitaram ou dificultaram esse resultado, né? Para continuar melhorando ele, para continuar desenvolvendo esses fatores aí. Ou redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. Tem isso também, tá? Então, tem gente que estabelece alguma meta que é fácil, que está dentro do nosso conforto, né? Dentro do que a gente já está desenvolvendo, já vem um crescimento legal. Então, se está muito fácil, estou conseguindo atingir a meta muito fácil, vamos buscar aumentar um pouquinho, vamos buscar redefinir essa meta, né? Confeccionar novos indicadores, para sempre buscar ir crescendo e sair da zona de conforto. E se a situação está abaixo do esperado, né? Fazer análise para identificar problemas e causas, que eu já falei um pouquinho também. Pode mudar, Pri. Bom, o que é um problema, né? A gente fala muito de problemas, de gargalos, né? O que é um problema? Então, o problema, ele é basicamente um resultado diferente de algo que a gente desejava, que a gente esperava. Então, continuando usando o exemplo do faturamento lá, se eu estou tendo um faturamento mensal diferente do que eu esperava, né, abaixo do que eu esperava, eu estou tendo um problema, ou número de clientes, ou alguma coisa do tipo lá que você esperava que desse um resultado, na verdade não está conseguindo ter esse resultado, já tem um problema. E também tem a causa do problema, que é o que a gente vai falando daqui a pouquinho, uma técnica para chegar nessa causa do problema, né, que são as razões que provocaram esse problema diferente. Então, eu identifiquei lá que o meu problema é o meu faturamento, que está abaixo do esperado. O que está causando aquilo? Né? O que eu estou fazendo de diferente que está causando esse tipo de problema? Né? E aí tem a técnica dos 5 porquês. Pode voltar. Bom, essa técnica ela tem como objetivo determinar a causa, a raiz do problema aí, sempre repetindo a pergunta por que a cada resposta, né? Então, eu respondo, eu pego essa resposta e uso como base para a próxima pergunta o porquê. E aí a gente consegue identificar aí quais são a raiz do problema aí. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O ticket médio da minha empresa está baixo. Então, porque a gente vai buscar descobrir aí por que a empresa não está adotando a estratégia de marketing mais adequada para seu público-alvo e seu business, que é o exemplo aí dos colegas que falaram com a gente aí, é mais ou menos isso. Então, a primeira pergunta, né, o porquê que seu ticket médio está baixo? Porque o produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Por que o produto não chegou no prazo combinado com o cliente? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. E por que o tempo de produção excedeu o tempo estimado? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Por que a ordem de serviço não chegou no prazo? Porque a equipe está sobrecarregada. Por que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas aí, né?
Então, é basicamente o que os colegas apontaram aí. Tenta utilizar essa técnica, né, no que está acontecendo. Então, por que eu não estou conseguindo alcançar o meu cliente, captar o meu cliente, conseguir transformar essa conversa com o meu cliente, né, em vendas? O que está acontecendo com esse cliente, né? O que está faltando para ele fechar a venda comigo? Ou no caso da Maria Verônica ali, por que o meu cliente está preferindo o preço e não a concorrência, né? Por que ele... qual que é o perfil socioeconômico dele, por exemplo? Enfim, vai aplicando aí a técnica, respondendo as próprias perguntas até chegar na raiz do problema. Vocês identificaram o problema, agora a gente precisa chegar na causa. Qual que é a causa desse problema aí de vocês, né? Pode passar, Pri. Bom, antes da Pri voltar... não, a gente vai falar sobre os indicadores aí, então pode continuar. Mas alguém tem alguma dúvida, algum comentário até aqui? Quer falar sobre algum exemplo, alguma coisa? Ou a gente pode continuar? Bom, por enquanto ninguém falou nada, então pode continuar. Pri. Tá me ouvindo? Tô. Vocês me ouvem? Tá. Bom, então a gente vai falar um pouco, né? A gente falou aqui sobre a importância de acompanhar os indicadores, né? E a gente vai falar um pouco do indicador que a gente vai acompanhar no programa, tá? Eu e a Giovana aqui, a gente vai explicar um pouco desse indicador, tá? Bom, o indicador que a gente vai utilizar no programa chama-se produtividade do trabalho. Ele é medido por um cálculo, que é esse cálculo que está na tela de vocês, que é o faturamento bruto menos os custos variáveis sobre as pessoas ocupadas, dividido por pessoas ocupadas. Isso significa o quê, né? Que a gente vai acompanhar em relação ao mês de outubro, né? A gente vai fazer o levantamento de qual foi o faturamento bruto da empresa em outubro. Faturamento bruto, a gente vai explicar mais para frente, né? Mas basicamente esse é o cálculo que a gente vai utilizar para a gente mensurar a produtividade do trabalho. E por que produtividade do trabalho, né? Porque a gente vai calcular por pessoas ocupadas, pessoal. Então, significa que a gente vai aferir, né, qual é a produtividade ligada a cada uma das pessoas que estão ocupadas na empresa. A gente sabe que, na realidade, né, há muitas empresas aí que tem uma pessoa ou duas, né, dentro do seu funcionamento. De qualquer maneira, esse é o indicador que a gente vai utilizar para que a gente consiga estabelecer aquilo que a gente falou de métrica. Então, a gente vai utilizar esse cálculo só para a gente saber se, ao longo da jornada, aquilo que a gente vai desenvolver como solução teve ou não resultado para a empresa, tá? Então, esse é um indicador chave do programa que a gente vai utilizar, que é produtividade do trabalho, produtividade por trabalhador. Certo, Gi? Quer complementar? Não, é isso mesmo, Pri. A gente vai... na verdade, acho que entendendo o resultado dessa forma, a gente entende melhor o que está sendo acompanhado. A gente quer saber quanto cada pessoa da empresa está produzindo em reais, né? Esse é mais ou menos o que a Priscila está falando aí, produtividade do trabalho. É que essa fórmula muita gente enxerga, né, como mais industrial, para quem produz, tudo mais. Mas a gente aplica no comércio também. Então, acho que a gente, falando qual que é o resultado dessa fórmula, a gente consegue englobar todo mundo consegue entender melhor o que está sendo, o porquê de utilizar essa fórmula aí. Exato. Giovana, Alguém falou alguma coisa? Tem alguma dúvida? Natália, eu tô com uma dúvida. Posso falar? Tá baixinho. Quem que é? Oi. É a Natália. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida. Dentro desse cálculo que vamos realizar, a gente está tirando faturamento bruto, menos os custos variáveis, e as pessoas ocupadas, seja ela em que nível for. Por exemplo, a gente sabe que nós temos lá 5 funcionários. A gente vai englobar qualquer nível hierárquico ou não? A gente vai explicar direitinho, tá? O que a gente considera faturamento bruto, o que a gente considera custos variáveis
e quais são as pessoas que são englobadas aí nessa conta de número de pessoas ocupadas, tá, Natália? Daqui a pouquinho a gente já explica direitinho. Tranquilo, obrigada, viu? Imagina. Tá, legal. Bom, então, faturamento bruto, tá, pessoal? Esse é o primeiro, essa é a primeira métrica que a gente vai acompanhar, que a gente vai fazer o levantamento para compor o cálculo da produtividade do trabalho. Faturamento bruto significa o resultado financeiro, então a unidade de medida ela é em reais, o resultado financeiro dos produtos e serviços comercializados durante o mês de outubro, no nosso caso, tá? Durante um mês inteiro de outubro, né? Então, aqui está como março, né? Mas o nosso faturamento vai ser utilizado de outubro, tá, pessoal? Então, isso significa faturamento bruto. Custos variáveis. Quer complementar, Gi? Só para deixar claro no faturamento bruto, a gente considera todas as receitas oriundas das vendas, tá? Seja produtos ou serviços, a gente considera só isso, não entra liberações financeiras ou outras coisas do tipo. É tudo ligado à venda, tá? Isso. Ou seja, aquilo que entra, né? Agora, os custos, né, Gi? Os custos variáveis aqui, eles estão ligados, então, aos custos, aquilo que sai da empresa, certo, pessoal? Então, como custos variáveis, a gente entende tudo aquilo que faz aumentar a produtividade da empresa, tá? Então, aqui a gente tem que os valores dependem, né, do volume de vendas efetivado num determinado período, como matéria-prima e comissões de venda. Ou seja, se eu tenho uma empresa que, por exemplo, presta um serviço de consultoria, para a gente pegar um exemplo mais difícil, né? É um exemplo mais difícil. Se, por exemplo, eu utilizo um insumo como papel, né? Estou pegando um exemplo um pouco mais difícil do que uma matéria-prima do sapato, tá? Mas o papel, quanto mais serviços eu oferecer para os meus clientes, eu utilizar o papel ele passa a ser, então, uma matéria-prima para aquela produção, tá? Então, esse vai ser um custo variável da empresa, né? Pegando o exemplo mais simples do sapato de couro, por exemplo, o couro, então, ele é matéria-prima, né? Então, a matéria-prima, quanto maior for o custo da matéria-prima, maior vai ser o custo variável. Então, a matéria-prima, assim como as comissões de venda, dentro do regime de competência, ele vai ser, então, a constituição do meu custo variável. Ou seja, aquele custo que ele vai variar a cada mês que passa, eu vou ter um custo diferente, né, variável. É diferente, por exemplo, do salário, do aluguel, que vem todo mês o mesmo valor, né? Ele não vai variar o aluguel, né? A água e a energia elétrica também, né? Dependendo do tipo de atividade que eu tiver, não varia, né? Então, ele vai ser utilizado também como unidade de medida em reais, tá? E aqui embaixo tem uma observação, né, de que dependendo, né, da atividade, né, do segmento da empresa, ele vai ter ou não a água e a luz como custos variáveis. Pegando o exemplo, por exemplo, de um lava-rápido ele utiliza a água como um insumo, né, uma matéria-prima para que ele faça, então, para que ele ofereça o seu serviço. O salão de beleza também, né? A água e a luz, elas vão entrar como custos variáveis, mas de modo geral, escritórios, né? Enfim, e outras empresas que produzem aí, de repente, serviços, né? Ele vai estar entrando como um custo fixo e não variável. Alguma dúvida, pessoal? Giovana, quer complementar? Pessoal, só para deixar claro, custo variável não é aquele que varia nominalmente. Então, tem gente que fala assim, mas a minha água, eu tenho um escritório, por exemplo, né? Mas a minha água, a minha luz nunca vem o mesmo valor, sempre varia um pouquinho. Isso não quer dizer que ele é custo variável, tá? A gente não pega pelo valor. Por exemplo, o salário é fixo, aluguel é fixo, né? Não varia.
mas a gente pega pela variação de acordo com o volume de vendas. Eu sempre costumo deixar claro essa parte, né? Pegar os custos que sobem. Pega um mês que você faturou bem, lá um mês que você teve um faturamento super alto, e pega lá os custos que subiram proporcionalmente ao aumento desse faturamento. Eles estão sempre diretamente ligados à venda. Então, o que eu gasto para vender? Então, por exemplo, se eu sou um representante comercial, por exemplo, né? E aí o meu custo variável principal ali vai ser minha gasolina. Eu tenho que ir até o cliente, eu tenho que vender o meu produto, tudo mais. Então, no meu caso, vai ser a gasolina. Né? Pode ser que eu gaste R$200 todo mês certinho com gasolina, mas ele vai ser um custo variável porque ele está diretamente ligado a vendas, tá? Não quer dizer que tem que ser aquele custo fixo, certinho ou variável. Não está ligado ao valor certinho do custo lá, né? Mês a mês. Mas sim a forma com que ele é gasto. Então, se eu gasto, o que eu gasto para vender? Aluguel, geralmente a gente paga todo mês, independente se a gente vendeu ou não, né? Infelizmente, a gente tem que pagar o aluguel. Salário também, se eu tenho funcionário, independentemente se eu vendi 0 ou se eu vendi R$1 milhão, eu tenho que pagar o salário para o meu funcionário. Né? É diferente de comissão de venda, por exemplo. Quanto mais eu vendo, mais eu vou pagar comissão de vendas, por exemplo. Ou matéria-prima, né? Para quem produz alguma coisa. Quanto mais produtos eu vendo, mais eu vou gastar com matéria-prima. Então, é um custo variável, entendeu? Deu para entender essa diferença aí de custo variáveis e custo fixo? Alguém tem alguma dúvida? Ou tem algum exemplo de alguma empresa aí que queria tirar a dúvida se o custo dela é fixo ou variável? Alguém tem essa dúvida? Porque acho que é importante deixar bem claro isso, que gera muita dúvida depois, tá? Então, acho que vale a pena a gente perder um tempinho para explicar isso agora. Alguém tem alguma dúvida de algum custo na sua empresa que seja fixo ou variável? Queria dar um exemplo aí? Tem o pessoal falando que ficou bem claro. O Johnny, pode falar, Johnny. Johnny? Alguém está conseguindo ouvir o Johnny? Que eu não estou. Não estou ouvindo, Giovana. Não estou ouvindo. Tem que acionar o microfone embaixo, tá, Johnny? Tá desativado. Tem uma barrinha bem no centro, Johnny. Tem um ícone de microfone. Clica nele que você vai conseguir abrir seu Ele microfone. falou que está com um problema no áudio. Manda no chat, então, sua dúvida. Ó, Sandra, no meu caso, que é prestação de serviço, qual custo é variável? Mas o que você faz exatamente, Sandra? O que você utiliza aí para estar vendendo, ou para estar prestando seu serviço, por exemplo? No seu caso, poderia ser, se você vai até o cliente, pode ser custo com gasolina, por exemplo, né? Você está indo prestar um serviço, você está gastando para vender. Depende muito do que você faz também. Corretora de seguros. Tá, e é atendimento online ou é presencial? O Johnny falou que faz entrega aos clientes, a gasolina seria variável. Sim, no seu caso, você faz entrega, a gasolina é variável, o que você gasta para vender para os seus clientes. No hortifruti, Johnny, os custos variáveis, né, seriam as matérias-primas, as frutas, verduras, tudo mais. Matéria-prima. Os impostos também, tá? Os que estão ligados a vendas também. ICMS, ISS, tudo que varia de acordo com o seu faturamento é um custo variável. Aí a embalagem também, né, Giovana? Embalagem, papel, plástico, né? No caso do hortifruti. E no caso da Sandra, acho que também telefone, né? Eu acho que entra como um custo variável. No seu caso, Sandra, como são os dois tipos de atendimento, visita e online, a visita eu acho que é mais a gasolina ou alguma coisa que você utiliza aí nesse meio termo, e na parte online telefone, acho que internet é mais fixo, mas telefone seria um custo variável aí também. Bom, mais alguém queria ter alguma
Tá, fixos são os que já começam o mês sabendo, isso mesmo, é aquele que não vai variar, você pode vender 0 ou vender 1.000, que vai ser até aquele custo, independentemente de tudo. É isso mesmo, Josefina. A Sandra falou que entendeu, mas alguém tem mais alguma dúvida em relação ao seu modo de trabalhar aí, de algum custo que é fixo ou variável? A gente pode seguir? Bom, parece que o pessoal entendeu, Pri, vamos continuar. Tá, legal. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, né, a hora é agora. A gente vai falar também no próximo encontro, porque a gente tem essa planilha aqui que a gente vai enviar para vocês, né, Giovana? Que é uma planilha de custos fixos e variáveis, né? Ela é bem fácil de utilizar, a gente vai enviar, né, até o próximo encontro, ou durante o próximo encontro, para que vocês possam fazer o exercício de preencher eles ao longo dos últimos 6 meses, né? Até para a gente saber qual foi a variação, né? Enfim, começar a trabalhar mesmo essa ideia, né, das métricas e dos indicadores, né? Christian, gostaria de falar. Pode falar, Christian. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu estou vendo ali no total de custos fixos, como propaganda. A propaganda não acaba sendo um custo variável, porque ela vai de acordo com o tipo de ação que eu posso executar. Acho que depende, né, Giovana? Depende da sua programação aí. A propaganda aqui, ela está como custo fixo, porque ela tem um planejamento certo, ela está acontecendo independente se eu vender ou não, entendeu? Então, ela não entra como custo variável. Eu vou pagar pela minha propaganda, se for algo planejado. Tem empresas que contratam outras empresas de marketing que tem aquele planejamento específico. Então, eu estou pagando ali, sei lá, eu pago R$400 para minha empresa de marketing todo mês. Se eu vendi 0 ou se eu vendi 1 milhão, né? Eu estou deixando bem claro exagerando um pouquinho nessa métrica aí, para vocês entenderem. Se eu vendi 0 ou se eu vendi 1 milhão, eu vou pagar R$400 de propaganda. Então, ela seria um custo variável. Agora, se eu faço uma campanha específica, sei lá, na Black Friday, ou algo mais específico para me vender ali no dia, ou num curto período, aí ela poderia entrar em custos variáveis. Ficou claro, Christian? Sim, a mesma linha de raciocínio a gente poderia utilizar, então, para o treinamento? Sim, também. Então, Porque... como a gente falou, varia muito. Aqui, ó, a água, ó, telefone está como custo fixo, no caso da Sandra, aqui, que a gente utilizou, já não seria um custo fixo, depende muito do seu ramo. Aqui tem alguns exemplos, tá? Ó, água e luz, por exemplo, aqui também está como custo fixo, tem empresa que trabalha produzindo. Então, a água, por exemplo, eu utilizo muita água, lava rápido, por exemplo, se fosse um lava rápido, aqui não seria um custo fixo a água, né? Ou se fosse um salão de beleza também. Quanto mais eu atendo os clientes, mais eu vou gastar água, mais eu vou gastar luz. Então, seria um custo variável. Aqui é só um exemplo, tá? Você tem que adequar isso ao tipo de empresa aí de vocês. E se tiver alguma dúvida mais específica, aí vocês entram em contato com a gente está aqui para isso, não tem problema, tá? Mas aqui é só um exemplo, não está totalmente congelado, está totalmente definido aqui o que é fixo e variável, são só exemplos. Ficou claro? Ok, obrigado. Ficou. Bom, em relação ao número de pessoas ocupadas, tá, pessoal? Número de pessoas ocupadas na empresa, né? Que a gente tem o que inclui e o que não inclui dentro dessa métrica que a gente vai trabalhar, tá? Então, o que a gente inclui dentro do grupo de pessoas ocupadas na empresa? Sócios e proprietários, né? Os familiares que estejam ocupados na empresa, né? A gente sabe que tem muitas empresas familiares e que às vezes não têm um vínculo formal estabelecido, mas dedicam-se, né, às atividades da empresa. Pessoas de férias, são incluídas dentro desse cálculo, pessoas com licença de até 15 dias, e aqui, profissionais da lei salão parceiro, né? Não sei se tem salões aqui ou clínicas, né, de estética que eventualmente utilizem a lei salão parceiro,
mas essas são as categorias de pessoas ocupadas na empresa que a gente considera dentro do cálculo da produtividade do trabalho. E os que não são incluídos dentro desse cálculo são os estagiários, os menores aprendizes, pessoal terceirizado de manutenção e reparação na empresa, prestadores de serviços de uma maneira geral, né? E com caráter de não subordinação, e pessoas com licença remunerada por mais de 15 dias, licença maternidade e outras. Tudo bem, pessoal? A Natália estava com uma dúvida, ela tem uma clínica médica, ela está com dúvida, eu acho que são em relação aos médicos, né, que não são CLT. Natália, você tem que identificar se eles têm vínculo ou não de subordinação à empresa, tá? Então, depende do contrato que você tem com eles, se eles têm algum vínculo de subordinação com a empresa, se eles são subordinados à empresa, mesmo que não são contratados diretamente pela empresa. Tá? Se eles tiverem algum vínculo diretamente de subordinação, eles entram para esse cálculo. Se não tiver, né, aí eles não entram nesse cálculo. Cláudio perguntou por que estagiário não é considerado como pessoa ocupada. Olha, dentro do desenvolvimento, né, dessa metodologia, né, o que foi pensado dentro desse grupo de pessoas foram pessoas que efetivamente contribuíam aí para o faturamento, para o aumento de faturamento. E os estagiários, acredito que por uma razão assim de ter um vínculo temporário, né, eles não são incluídos dentro da métrica, né? Acho que é um pouco por aí a lógica, né, Giovana? É isso mesmo. É um contrato muito temporário, né? E tem também que ter um vínculo empregatício formalizado. Além da ausência de responsabilidade, digamos assim, né, que os estagiários têm, né? Então, é uma fase de aprendizado, né? E muito embora a gente sabe que os estagiários eles contribuem aí, né, para os resultados da empresa, para o aumento de faturamento, não é um vínculo de responsabilidade, né? Então, esse é o raciocínio por trás da metodologia. Tá legal? Tá. Equipe de entregas terceirizadas envolvidos diretamente nas vendas não entram? Tem que analisar o vínculo que vocês têm, tá? Se a equipe de entrega, por exemplo, motoboy de pizzaria, que cada dia vai um motoboy, não tem nenhum vínculo, você não pode. Tem que analisar, assim, se o contrato que você tem com a pessoa lhe permite cobranças, por exemplo. Então, olha, eu estou prestando um serviço aqui, no caso dos médicos, por exemplo, eu posso cobrar eles pela produtividade, eu posso cobrar eles por número de atendimentos, por qualidade, tem que analisar esse vínculo, tá? Então, acho que é mais fácil vocês entenderem por conta disso. Exato. Bom. Bom, então aqui a gente abre um pouco e a gente também fala sobre essa primeira coleta de resultados, tá? A gente tem um cronograma, né, pessoal? Todo mundo tem acompanhado o cronograma. Esse cronograma, ele é dividido em 4 meses, e aí nesse mês de dezembro a gente tem aí como objetivo fazer a entrega dessa planilha, tá? Com essas métricas que a gente explicou, né? No caso, faturamento bruto, custos variáveis e pessoas ocupadas, tá? A gente vai enviar para vocês a planilha, tá? E aí a gente vai buscar a referência de outubro, tá? Então, as empresas que estão dentro do programa, elas terão que apresentar esses dados, né, referentes a outubro, para que a gente possa aí, né, pessoal, mensurar, né, e calcular um indicador de produtividade do trabalho de vocês, né, das empresas participantes, certo? O nosso mês de mensuração, eu acho que vai ser janeiro ou fevereiro. Não cheguei ainda a olhar o cronograma, também não enviei ainda para o pessoal que está me acompanhando, mas eu vou falar certinho qual que vai ser o mês de mensuração. Tem uma pergunta aqui do Cláudio, podem enviar a apresentação?
Para o pessoal que está comigo, para as empresas que estão comigo, eu vou mandar no grupo do WhatsApp, tá? Essa apresentação depois. E aí a Pri vai ver um jeito também de mandar para vocês a apresentação. Eu vou criar um grupo de WhatsApp, tá, pessoal? E eu vou enviar o convite para quem quiser participar desse grupo, tá? Algumas empresas preferem não, né, de repente não querem entrar em algum grupo, eu envio o convite e aí lá eu também vou disponibilizar e vou mandar por e-mail também para vocês. Eu vou mandar para vocês, tá, a apresentação, tanto por e-mail, como eu fiz nessa primeira fase, né, de envio do radar, das informações, e vou mandar por WhatsApp também. Tá legal? Christian gostaria de falar. Mas já responderam. Era para saber se ia enviar a apresentação, tudo. E eu só não fiz a minha inscrição aqui, que eu não sei como que eu faço, Giovana. Depois você puder me orientar. Tá, depois a gente vê direitinho. A inscrição daquele negócio. Não, o preenchimento aqui na participação do treinamento. Ah, tá. Tá no chat. Chegou a ver o link? Vou mandar aqui de novo. Acho que se perdeu. Manda de novo. Às vezes ele entrou alguns minutos depois, ele... Só clica em cima, é isso? Clica em cima e vai abrir um formulário do Google. É só você preencher as informações. Né? Ah, ok, já vi. Obrigado. Eu mandei aqui no chat de novo. Eu já vi, obrigado. Bom, aqui tem uma discussão, né, Giovana? Vocês conseguem ver, né, a apresentação. Aqui tem uma discussão sobre inovação, né, pessoal? A gente é um tema... Não está aparecendo a apresentação? Vai ser inovação. Espera aí. Que aí eu vou fazer mais informalmente, tá? Para a gente não se prender muito nisso. Mas eu trouxe aqui, pessoal, algumas informações sobre inovação, né? Sobre o que significa inovação e quais as inovações que existem, tá? Deixei aqui para o final, né? Mais para a gente fazer um bate-bola, tá? Quem quiser, de repente, sair antes, fica à vontade, que o nosso prazo ele estourou, mas aqui eu trouxe alguns exemplos de inovação. Né? Quando a gente fala de inovação dentro do programa, a gente fala de solução, a gente está falando de melhoria, né, pessoal? A gente está falando, então, que a gente vai, ao longo da jornada, construir soluções, né, que sejam inovadoras, dentro do nosso contexto da empresa. Então, aqui eu trouxe um modelo de lucro, né? Então, os aplicativos em versões gratuitas são modelos de negócios novos que surgiram, né? Porque, na verdade, esses aplicativos eles tinham dificuldade de se manterem, né? Por conta do uso. Inovação de rede, então tem o Uber, né, que é uma inovação de rede de motoristas, né, estrutura, práticas sustentáveis e recursos humanos, processo, né, então inovação em processo, é quando a gente repensa o processo, a gente tem alguns exemplos que, inclusive, a gente conseguiu avaliar durante o radar de inovação, que é cultura Lean, agilidade e desperdício, vendas, prospecção, produção, ou seja, tudo aquilo que está estabelecido dentro da empresa e que significa processo, tá? Mas inovação é algo que depende muito também, né? Como a gente apresentou, a gente fez a apresentação, né? Tudo depende do tipo de negócio que eu tenho, né? Do tipo de produto ou serviço que eu ofereço, do meu tipo de cliente. Então, a gente tem empresas que passam pelo programa e que uma planilha de Excel para separar os seus gastos dos gastos da empresa pode representar uma inovação, da mesma forma que de repente uma empresa consegue desenvolver um novo produto que é inovador, que é mais disruptivo, né? Então, era mais para a gente fazer esse bate-bola, né, Gi, sobre as inovações e a facilidade, né? Que não é algo tão difícil, né? Como algumas pessoas imaginam. Tá? Mas isso está no cerne da metodologia, a gente vai trabalhar dentro dos problemas e soluções. Aqui a gente tem também, né, inovações de... Oi. Eu acho legal a gente... Josefina, a lista está no chat aqui, tá? Eu acabei de mandar o link, só clicar no link e preencher as informações. Acho que é legal falar de inovação, acho que é legal a gente quebrar um paradigma, né? A gente tem aquele paradigma de que inovação precisa ser algo
como a Uber, por exemplo, né, que revolucionou o transporte por aplicativos, né, como de algumas empresas que realmente trazem para o mercado algo que a gente nunca viu na vida, algo revolucionário, né? E a gente não trabalha só com esse tipo de inovação, né? Esse tipo de inovação, esse conceito de inovação mais radical. A gente também trabalha com conceito incremental. Então, no caso das empresas aí que trabalham com planilhas, por exemplo, e quer adquirir um software de gestão, né? Eu acho que a gente já considera também um tipo de inovação, que não necessariamente é algo novo no mercado, mas é dentro da empresa. É algo que vai melhorar a vida da empresa, vai melhorar a forma de gerir a empresa, as finanças, a operação e tudo mais. Então, é considerado um tipo de inovação também, tá? Então, acho que é legal quebrar esse paradigma de que a gente tem que revolucionar o mundo para ser inovação, tá? Isso, a gente tem as melhorias contínuas, né, que é o que você está falando, que são as melhorias incrementais, e a gente tem essas melhorias que elas são mais disruptivas, né, mais radicais aí, que, claro, são mais difíceis também, né, da gente produzir, né. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, da Apple, e que eventualmente a gente pode, né, pensar, mas ela desenvolveu uma linha de produtos que conectavam com o celular da Apple, né? Então, isso é uma inovação de sistemas de produto. Tá? Claro que, como a Giovana falou, né, a gente vai trabalhar dentro do contexto da empresa, né? Mas é bom a gente trazer alguns exemplos para a gente pensar e entender as diferenças, né, entre as inovações. Então, inovação de experiência, tá, pessoal? É algo que a gente costuma trabalhar bastante, né? Canais de comunicação aqui, a gente tem o Amazon Go, que é uma loja eletrônica, né? Estilo não, né? Mas é uma outra versão do vending machine, né? São lojas onde não tem trabalhadores, a experiência do usuário ela é uma experiência individual, assim, né? Em relação à marca, né, em relação ao envolvimento dos clientes, né, então tem várias empresas aí que elas têm criado aí campanhas, né, campanhas ambientais também, né, e que são consideradas inovações de experiência na medida em que proporcionam aí para os clientes uma nova forma de olhar, um novo jeito de experienciar aquele serviço ou produto. Tá? Claro que isso vai depender da nossa criatividade, né? Enfim, a gente vai trabalhar isso no próximo encontro com mais calma, né? E é só para a gente também sonhar um pouco, né? Aqui a gente tem a definição de inovação como transformar novas ideias em resultados, né? E aqui a gente tem um gráfico que ele mostra, né, os 3 horizontes da inovação, né? Então, experimentação, né? Novos negócios com base no que a empresa já domina e aprimorar o que já está funcionando. Isso significa exatamente o que a gente estava falando sobre incremental, então inovação incremental está nesse primeiro horizonte. Nesse segundo horizonte é uma mistura aí, né, daquilo que a gente já tem com algumas melhorias, com algumas modificações, né, no tipo de produto ou serviço. E no terceiro horizonte a gente tem, então, a experimentação, né, que é aquele modelo, né, que a Giovana falou, né, que ele é mais disruptivo, né, que também exige aí toda uma cultura de inovação para ser implementado. Tá, mas acho que basicamente é isso, né? A gente entender que inovação pode ser muita coisa, né? Um conceito bastante amplo e que ao longo do programa a gente vai trabalhar como o que a Giovana já falou, né? Um sistema que pode, de repente, aumentar o número de clientes que eu posso atender, né? Uma planilha que pode me ajudar a organizar e a não perder tanto tempo fazendo registro, né, em papel, por exemplo. Né? Então, tudo aquilo que for novo dentro do ambiente da empresa, né, é considerado inovação. Tá? Bom, então, acho que é um pouco isso. Gi, você quer complementar? Então, a gente encerra. Basicamente isso que a gente falou. E não é só novo, né? É algo que também gere um aumento de produtividade ou redução de custos, né? Também não adianta a gente enfeitar, sei lá, uma parede e falar que pode ser inovação, né? Tem algumas coisas também que algumas características que a inovação precisa cumprir.
Ela precisa necessariamente melhorar, né, o processo, melhorar o desenvolvimento da empresa e a experiência do cliente ao mesmo tempo, né, Gi? Isso mesmo. Bom, o pessoal conseguiu preencher a lista de presença aí, deu tudo certo. Todo mundo já preencheu. Oi, Giovana, no preenchimento desse formulário surgiu algumas dúvidas, mas é que eu já respondi lá, mas não sei se está exatamente correto, que tem lá RT Arquitetura, resposta, não entendi eu muito bem acho aqui. que acabaram compartilhando o formulário para alterar algumas coisas, alguém acabou alterando aí. Mas é só colocar o e-mail lá e o agente que tá tudo certo, tá? O resto vocês ignoram. Pessoal, Giovana, alguém tem dúvida? Pode falar, Christian. Lá atrás, no início da apresentação, acho que uns 2, 3 slides para frente, nós falamos um pouco sobre a questão de custo, acho que custo de mão de obra, alguma coisa que até a Giovana colocou em pauta sobre usado muito na indústria, custo de mão de obra fabril, sabe? Custo hora. Giovana, nesse ponto, para entender um pouco sobre o cálculo, como pode ser executado isso, como que a gente pode fazer? Conversar depois em particular, numa outra ocasião? Mas o que você quer entender exatamente? Por exemplo, a fórmula de cálculo, né? Vamos supor na parte fabril, né? O cara tem, deixa eu dar um exemplo, o cara tem uma fábrica, ele tem uma quantidade de funcionários e dentro da quantidade de funcionários ele tem ali ele tem os custos fixos e variáveis, certo? Certo. E queria entender de que forma poderia contabilizar o custo de hora dessa determinada ação. Você quer saber o custo? Vamos supor, vamos colocar um exemplo, vou dar um exemplo. Fabricante de esquadrias. Então, ele tem uma fábrica, fabrica determinadas esquadrias e tem 8, 10 pessoas na fabricação dessas tipologias. E queria chegar num conceito, qual o custo de mão de obra fábrica, horário, hora, referente para contabilizar no preço total do produto, você entende? Geralmente, Christian, cada categoria ela tem uma legislação, cada categoria de empresa, de prestação de serviço e tudo mais, profissional, né? Ela tem uma categoria que tem uma legislação. Geralmente, elas têm um valor que é cobrado o piso, né, por hora dessa categoria. Então, geralmente, as empresas, indústrias ou prestadores de serviço utilizam esse piso, né, da categoria para levar em conta os seus custos aí, tá? No seu caso, eu acho que é bom você esquecer um pouquinho a fábrica, você tem que pensar mais na sua empresa, no seu serviço, né, no que você está gastando para conseguir vender para o cliente. Eu sei que você tem essa coisa de prestar serviço para a empresa e tudo mais, mas você precisa começar a separar um pouquinho mais, tá? O que é a sua empresa, o que é a empresa que está prestando o serviço, para poder focar na sua empresa e melhorar a sua empresa, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, geralmente as categorias têm essa base aí de quanto que vale o piso da hora trabalhada aí. É que, por incrível que pareça, em cima dessa resposta sua, às vezes o próprio cliente ele não tem ele não tem a noção ou o conceito de como contabilizar esses custos. Então, você acaba do princípio de dando uma assessoria, vamos se dizer entre aspas, porque se o cliente vai bem, consequentemente, você vai bem. Então, por isso que até entrei nesse mérito de como que é, mais ou menos, como é feito esse cálculo. Porque até o próprio empresário, o próprio dono, às vezes não tem nem a noção de quanto sobra no final da ação, o quanto contabiliza isso, entendeu? Agora, eu não sei se, de repente, sei lá, poderia ser um assunto para conversar em particular ou alguma empresa poderia me dar um direcionamento melhor sobre essa parte. Não, a gente pode conversar depois em particular melhor. Mas é basicamente isso, você tem que identificar qual que é a categoria lá dos prestadores de serviço, né? Geralmente qual sindicato eles respondem e tudo mais, para tentar identificar quanto que é a hora piso, quanto que eles cobram, né? O piso aí de cada hora trabalhada da categoria, tá? Geralmente isso é estabelecido por esse tipo de legislação. Entendi. Ok.
Alguém mais tem alguma dúvida? Priscila quer falar mais alguma coisa? Sim, estava fechado aqui o microfone. O pessoal está falando que não conseguiu assinar a lista de presença, pessoal. Vocês não conseguiram entrar no link ou preencher? Então, Pri, eu acho que deu algum problema, viu? Não sei se... Porque estava normal, né? Não sei se no encontro dos colegas alguém disponibilizou aquele link que a gente consegue editar e alguém foi preencher e acabou editando as perguntas. Então, porque o Leandro falou que conseguiu aqui, Gi, mas tem gente que não conseguiu, né? E eu abri aqui o link também, ele não tá entrando. O último que a Giovana enviou não está dando, mas o primeiro que ela enviou no início da apresentação está funcionando. Eu acho que alguém deve ter bugado o link lá. Lá no comecinho está funcionando aquele primeiro, o último não. Então, mas aí, pessoal, tá tudo desconfigurado as perguntas. Coloca o e-mail de vocês para garantir o agente e nas outras perguntas você coloca um ponto, coloca alguma coisa só para não deixar passar em branco, tá? Só para a gente saber quem participou, porque pelo e-mail dá para a gente saber quem participou. Gi, deixa eu reenviar aqui, ó. Se alguém não preencheu, eu já sei o que aconteceu aqui. Eu vou mandar para vocês, tá? E aí vocês preenchem, vê se dá certo. Mas acho que agora vai, ó. Tentem entrar nesse último link que eu coloquei aí. Nossa, que pra gente abre, mas quando a gente manda, não vai. É esse link que eu mandei que tá mais completo aqui, ó. Agora esse vai, ó. Esse último link, ele não tá encurtado. Esse daqui tá abrindo. Bom, quem não preencheu, preenche aqui, então, nesse segundo link que eu enviei. Você conseguiu abrir, Gi? Agora eu consegui. Então, ó, como tá desconfigurado, só coloca o e-mail. Nas outras perguntas, vocês colocam qualquer coisa, um ponto, alguma coisa, porque são... Pra gente registrar, né? São obrigatórios e coloca lá o nome do agente. E já conclui. Aqui foi desconfigurado mesmo. Bom, pessoal, então, se alguém mais não conseguir eventualmente preencher, também pode chamar a gente no WhatsApp, né? Que a gente vê caso a caso, tá? Mas a gente queria, então, finalizar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguém quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar, pessoal? Bom, parece que não, né? Então tá bom, né? É bom assim, né? Eu agradeço, foi super produtivo. Obrigado. Legal. Obrigada, Christian. Então a gente agradece aí a participação de vocês, por terem ficado até o final aí e participado também, né? A gente tem uma longa jornada pela frente, espero que dê tudo certo, que a gente consiga bons frutos aí. A terceira apresentação vai ser individual agora, né, Giovana? Isso. A terceira etapa, né? Isso, eu vou entrar em contato com vocês e a gente vai agendar individualmente. Ok. Eu coloquei a lista de presença aí novamente, tá? Conseguiu arrumar, Marcos? Eu coloquei e estava funcionando. Eu coloquei aqui no chat. Mas está toda desconfigurada. Não, eu entrei e estava certo. Ela está toda desconfigurada, aparecendo o nome de empresa. Eu acho que alguém compartilhou o link de editar e aí alguém acabou responder foi editando as perguntas. Verdade. Ok. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer nela, coloca depois no WhatsApp lá, tá?